Eu tô aqui nesse vídeo, gente, nervosa, porque agora eu já falei, né? Eu já falei pra vocês, gente. Vocês estão vendo aqui que eu tô num ambiente um pouquinho diferente, né? Hoje eu tô aqui em São Paulo. Vou passar uma temporada aqui de uns 30 dias, mais ou menos. Mas eu quero conversar hoje sobre o que me trouxe até aqui nessa temporada. Em primeiro lugar, eu quero dizer pra você que tá aí me ouvindo, que lá no Instagram eu compartilho cenas assim da minha vida. Ah, Lorena gosta de viajar. Ah, a Lorena tá ali, fala pra mulheres solteiras. Eu resolvi abrir esse espaço, gente, justamente porque eu quero ter uma troca mais profunda com vocês. Eu quero mostrar pra você o que tá por trás, né, daquelas cenas, daqueles recortes ali no Instagram. E hoje eu quero falar sobre como Deus nos chama para cooperar com aquilo que Ele está fazendo. E eu vou usar um texto aqui que eu particularmente amo, que Paulo disse ao seu filho Timóteo, seu filho na fé Timóteo, e que hoje Deus está querendo falar comigo e com você, tá bom? Eu vou ler aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Ensine estas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e ao encorajamento do ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam o seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a ti mesmo e aqueles que o ouvem. Eu quero ficar nesse versículo aqui, que é o verso 14, que diz assim: não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Quando Paulo está falando aqui de dom, dom na Bíblia significa presente, né? E aqui a gente está vendo que Timóteo recebeu um presente, tipo, para se mover em algo que Deus iria favorecê-lo. Pois é, gente, eu tenho certeza que você talvez não tenha um chamado como de Timóteo ou de um pastor, enfim, você está aqui me ouvindo, mas eu quero dizer para você que Deus derramou um dom sobre a sua vida. Sem dúvida alguma, existe algo que o Senhor confiou a você. E que talvez você está lá na sua igreja, ou então já tenha recebido de alguém que Deus usou para expressar isso para você. Olha, Deus te chamou para isso. Vejo isso na sua vida. Quantos aqui nunca receberam, né, uma palavra profética a respeito do que Deus vai fazer? Quando você recebe um dom, um presente da parte de Deus por meio de profecia, isso não significa que aquilo ali vai operar automaticamente na sua vida. Não significa que você não vai precisar cooperar. E eu acho tão incrível isso, porque o dom, o presente aqui, me parece que veio junto, veio junto com uma responsabilidade que requeria tudo de Timóteo. Veja o que Paulo diz para ele: você sim recebeu um dom, mas dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam o seu progresso. Veja que aqui a gente está percebendo claramente que Deus nos dá algo, mas Ele também espera que a gente se dedique sobre aquilo que Ele nos deu, a fim de que todos vejam o nosso progresso. Então pensa comigo, você recebeu uma palavra profética. Deus já falou tantas coisas com você durante a sua vida. Eu não sei nem se você tem anotado essas palavras proféticas, aquilo que você recebeu, as pessoas que já oraram por você, que já ministraram sobre você. Eu não sei o que você está fazendo com isso, né? E eu estou falando aqui de São Paulo, por quê, gente? Porque eu também recebi muitas palavras proféticas sobre aquilo que Deus ia fazer através da minha vida. Eu confesso para vocês que muitas vezes, ao receber essas palavras proféticas, a gente fica, tipo assim, animada, fica feliz, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas a gente não se dá conta de que junto com o dom existe uma grande responsabilidade. Junto com aquilo que Deus decretou sobre a sua vida, e Ele falou isso antes de acontecer, justamente para que você cooperasse com o que Ele está fazendo. Cooperasse em que sentido? Se esforçando, se dedicando, fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, com dedicação, com zelo. E foi isso que Paulo falou: Timóteo, eu quero que todos vejam o seu progresso. E é sobre isso, é isso que eu estou fazendo aqui em São Paulo. Deus liberou algumas palavras sobre a minha vida nesse ano de 2025. Eu confesso que quando o Senhor liberou isso sobre mim, eu fiquei me sentindo: meu Deus, eu não vou dar conta, isso não é pra mim, meu Deus. E eu fiquei nervosa, eu fiquei preocupada, e essa situação muitas vezes me paralisou. Mas o fato é que aquilo que Deus falou só vai se cumprir e se manifestar na minha vida se, somente se, eu fizer também a minha parte. Como assim, Lorena? Não é automático? Deus falou, Ele vai realizar? Não, aqui a gente está vendo que Timóteo recebeu um dom. No entanto, Deus esperava que ele fizesse algo a partir desse dom que ele recebeu. Eu quero te perguntar hoje nesse vídeo: quão dedicado você está para que todas as pessoas vejam o seu progresso? Lorena, se Deus dá algo e eu tenho que cooperar, então, nossa, então quer dizer que não depende só de Deus. Não, não depende só de Deus, depende de você também.
97% das palavras proféticas, na verdade, são palavras que o Senhor entrega para nós justamente para que a gente entre em alinhamento com aquilo que Ele deseja fazer e manifeste isso na terra. Pois bem, então, há muitos anos atrás o Senhor me deu um dom, e foi o dom da escrita. E já há alguns anos eu fui ghostwriter, e o privilégio de escrever alguns livros. Tanto o Senhor já há alguns anos já vinha falando comigo sobre escrever o meu próprio livro, né? Escrever os materiais daquilo que Ele havia me confiado e me entregado. Eu confesso para vocês que eu resisti muito a tudo isso. Eu já comecei a escrever alguns livros e não consegui publicar. E era um desafio, vai para cima, vai para baixo. E chegou uma hora que o Senhor literalmente me apertou. Disse, e aí, vai fazer ou não vai? Vai escrever ou não vai? Vai dedicar ou não vai? Eu já depositei o dom sobre você. Agora você precisa se responsabilizar. Então, esse foi o motivo de eu ter vindo para São Paulo, porque eu tenho palavras proféticas de Deus na minha vida e eu resolvi me responsabilizar em cooperar com Deus para realizá-las. Ah, Lorena, mas tu podia ter escrito esse livro lá em Balneário? Claro que eu poderia, mas eu resolvi vir para cá porque eu fiz um movimento. Eu já tinha tentado várias vezes e eu quis fazer um movimento diferente. Eu quis vir para outra cidade, eu quis ficar sozinha aqui, viver um tempo literalmente de reclusão para escrever esse livro. E eu quero compartilhar com vocês em primeira mão, mas não sobre a minha vida, não sobre o livro que eu vou escrever, que aliás eu já estou escrevendo, mas sobre as palavras proféticas que Deus liberou sobre a sua vida e que você não tem dedicado, você não tem exercido disciplina sobre o que Deus falou com você. Eu quero te chamar aqui, te chamar para a responsa agora, da mesma maneira como eu tive pessoas que me confrontaram, que me chamaram para a realidade e disseram, Lorena, você não está sendo diligente com aquilo que Deus te confiou. Já era para isso estar pronto, já era para isso ter sido feito. E eu disse, não, eu vou me comprometer, eu preciso. E agora eu tô falando com vocês aqui no canal, já falei com alguns amigos, e agora eu tô falando claramente aqui. Gente, estou em um tempo aqui de imersão total, de estudo para escrever, para servir pessoas através de um livro. Então, eu tô aqui nesse vídeo, gente, nervosa, porque agora eu já falei, né? Eu já falei pra vocês que eu vou escrever um livro, não tem jeito mais, eu não posso voltar atrás. Mas eu não tô aqui só por causa de mim, eu tô aqui por causa de você. Porque eu não quero que você sabote aquilo que Deus planejou pra sua vida. Eu não quero que você comprometa aquilo que Deus te chamou pra fazer por causa da sua indisciplina, por causa da sua falta de esforço, por causa da sua inércia, por causa da sua letargia. E eu tô aqui pra te sacudir nesse vídeo. Por favor, volta aquilo que Deus te falou. Lembra daquilo que você recebeu. Lembra do dom que você recebeu. E, por favor, dedica para que todos vejam o seu progresso. Deus, quando nos dá algo, Ele cria a oportunidade de nós nos unirmos a Ele naquilo que Ele está fazendo. Então, eu quero te convidar. Eu vou escrever meu livro, eu venho aqui para São Paulo. Esse aqui vai ser o meu espaço, né? Isso aqui vai ser a minha vida aqui nos próximos 31 dias. E eu vou dedicar tudo que eu tenho para me achar fiel àquilo que Deus derramou, o dom que Ele derramou na minha vida. E você?